Jéssica estava falando aqui várias coisas e eu falei, é confirmação do Senhor, porque muito do que ela ministrou aqui é o que Deus me passou essa noite. E eu não quero estender muito, alongar muito vocês, vamos direto para a palavra que está em João 14, 21. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa palavra aqui de João fez eu pensar essa semana que quando nós estamos conectados, ou quando estamos perto do Senhor, nós conseguimos ouvir o seu coração, conseguimos escutar seu coração, e Deus revela as coisas para a gente, quando nós estamos escutando o que Ele está falando para a gente. E Deus colocou essa palavra que a partir do momento que estamos escutando, que estamos próximos dEle, perto do seu coração, escutamos a batida do coração dEle, e Ele fala coisas para a gente. Deus revela várias coisas. Ele revela bênçãos, revela pessoas, almas, situações que as pessoas estão passando. Quando nós estamos inseridos no meio desse contexto do Senhor, escutando a sua voz, Deus revela o que nós temos que fazer, o que nós temos que agir, da forma que a gente tem que agir nesse momento. Ele vai ministrando no nosso coração, porque nosso coração está conectado, estamos dentro dele. E ele fala aqui, na palavra, pessoas, seres humanos. Quando perguntam para mim, por que eu escolhi a carreira que eu estou buscando, eu não penso muitas vezes para responder. Eu fico elaborando a forma que eu vou falar, mas é bem simples. É porque eu gosto de pessoas, eu gosto de seres humanos, eu gosto de poder compreender e entender as pessoas. E isso me fascina muito, porque Cristo falou isso. Cristo fala nessa palavra, relacionamento com pessoas. Nós só vamos crescer na presença dEle através de outras pessoas. A gente está fazendo um trabalho lá em casa, que eu falei que Jesus inseriu uma palavra chamada network, que todo mundo usa, muitas pessoas usam essa palavra, que é isso, nós dependemos um do outro. A gente só vai alcançar objetivos quando nós dependemos de outras pessoas, quando nós podemos contar com outras pessoas. E como é que a gente deve contar com isso? Através do relacionamento. Não tem outra forma da gente chegar no objetivo, no foco, se a gente não depender de outras pessoas. E as empresas pegaram isso, que já está na Bíblia. A Bíblia já fala disso há 1000 anos atrás, e as empresas estão usando isso para engajar os funcionários, que um depende do outro. E eu queria falar uma outra coisa também, que achei muito interessante, que não precisam abrir. Eu também não vou, como é que diz? Não vou estender muito. Só quero que vocês entendam que fala assim na palavra: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa passagem está em Tiago 1:27. Jesus já deu todas as estratégias que a gente precisa fazer. Ele falou, cuidar dos órfãos, das viúvas, relacionamento, buscar, se interagir com o próximo. E ele ensina tantas coisas. Jesus, ele não... Eu digo assim que Jesus, ele não tem retardo mental. Jesus, ele veio de uma forma para mostrar que ele é dependente. Qual foi a forma que Jesus veio para a terra? Como bebê, como criança, não foi? Então, ele dependia de uma pessoa, ele foi dependente. E ele Deus muito bem podia ter criado Jesus já grande, com 30 anos, já exercendo o ministério, mas é que ele queria ensinar, desde então, desde o nascimento dele isso. Ele queria mostrar que todos nós dependemos, que nós somos dependentes dos nossos pais, nossos cuidadores, e Jesus, ele não tem retardo mental, ele sabe muito bem quem ele é, e ele faz de uma forma muito interessante, quando ele fala bem assim, na passagem do lava-pés dos discípulos. Jesus, ele se aproxima, ele tira a toalha que está em volta da sua cintura, ele se desprende, sabe? Ele sabe da toda a glória, toda a honra que ele tem, ele é dono de tudo, sabe? Mas ele, naquele momento, ele se lança e se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. Isso é muito interessante, porque se a gente não tiver um contato visual com as pessoas, elas nunca vão aprender. E Jesus veio para mostrar, nessa situação, ele veio mostrar esse contexto aqui. Ele se desprendeu de tudo, lavou os pés dos discípulos, e sabe o que eu acho mais interessante? Ele ficou no mesmo nível deles, porque quando a gente quer aprender com alguém, a gente tem que, sabe, baixar um pouco a guarda e escutar o que a pessoa que está ensinando. Pode ser o seu mestre, o seu pastor, os seus pais. Então você tem que se desprender e se lançar para poder compreender, porque Jesus nunca foi daquela forma assim mesmo, eu que mando aqui, eu que sou, vocês ficam calados, eu vou falar agora, escuta aqui, olha aqui para mim. Jesus nunca fez dessa forma. Jesus, ele se igualou, ele foi lá, lavou os pés dos discípulos e falaram, vocês têm que fazer dessa forma que eu faço, é dessa forma que eu quero que vocês façam, é dessa forma que eu quero que vocês aprendam, porque a palavra fala que não é por força nem por violência. Ele quis passar o amor ágape, que é o amor incondicional, e ele passou dessa forma para os discípulos, e eu acho essa passagem muito mágica, muito interessante, bárbara, assim, para falar a verdade, ótima, porque ele mostra naquele momento a forma que ele queria que os outros agissem, porque quando ele fala lá, eu só faço aquilo que o meu pai me mostra, é nesse contexto que ele está falando, que nós devemos fazer dessa forma também. Isso aqui está em João 13, quando nós lemos João 13, a gente aprendemos tantas coisas, e eu fico maravilhado isso com Deus. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, em Romanos 8, 23. Aleluia, Senhor. Romanos 8, 23. Olha que maravilhoso que Jesus fala aqui, que a palavra de Deus fala. Minha tradução fala assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente pela nossa adoção como filhos. A gente também,
anseia, a gente espera isso, esse é o nosso alvo, a gente quer falar, papai, eu estou aqui, cheguei, papai, cheguei na sua presença, estou na sua casa. É isso que essa palavra vai falar aqui pra gente. E quando nós trabalhamos com pessoas, esse é o foco. Trazer as pessoas da forma de amor, para que elas possam compreender isso que a gente acabou de ler, que elas possam ser geradas como, sendo trazidas como os filhos adotivos, porque o pai sempre ama o filho, isso não tem como negar. Você pode não ter tido um relacionamento com seus pais, eu não sei como é essa história de vida, mas assim, havia um certo jovem, uma vez, que passou por várias dificuldades na vida dele, e ele, não teve o pai presente na história dele, e teve apenas a mãe. A mãe não tinha muito conhecimento, estudou até a 8ª série, mas só que ela não deixava o filho dela fazer as coisas que ele tinha vontade. E ela obrigava ele a fazer as coisas, mesmo ele não querendo. E o interessante disso, que ela obrigava ele para a igreja, mesmo ela não indo. Então, quando a gente obedece aos nossos pais, é porque a gente não tem um porquê, a gente não discutir. Falar, por quê? Com Deus não tem porquê. Se Ele estabeleceu uma coisa no seu coração, ou Ele ordenou, ou pediu para você fazer alguma coisa, não tem o que questionar. Ninguém tem como questionar Deus. Se Ele falou momentos para você fazer algo, você vai ter que acatar isso para a sua vida, quando nós seguimos Ele verdadeiramente. E esse menino, ele ia e não gostava e achava muito ruim. E quando ele tinha 12, 13 anos, ele pegou uma revolta tão grande que ele escutava tanto de Deus, mas ele não conhecia Deus, porque ele não tinha um pai, foi criado só pela mãe. E esse menino, ele com 12 para 13 anos, uma certa noite, ele estava dormindo com a mãe e o irmão, e à noite todo mundo dormindo dentro de casa, e houve um chute na porta, muito grande. Essa casa foi invadida. Esse menino, colocaram arma na cabeça dele, da mãe, e falaram que iam matar o irmão dele. Agora você pensa só, uma pessoa que não conheceu Cristo, acontece todo esse contexto, a mãe sempre obrigava ele para a igreja para falar de um Deus que era bom, que era amável, e acontece uma situação dessa. Como é que a pessoa fica nesse momento, uma pessoa que não conhece Cristo? Ela se perde. Foi isso que aconteceu com ele. Ele se perdeu, ficou muito revoltado, e bateram no irmão dele, na mãe dele. Ela defendeu ele, quebrou um braço, inclusive por isso. Eu quero falar essa noite que Deus é tão bom e maravilhoso que aconteceu um contexto aconteceu tudo isso para o propósito dele, na vida dele. Esse menino a mãe ficou tão desesperada que ela comprou passagem para esses 2 irmãos virem para São Paulo. E eles vieram para São Paulo. E a mãe ficou sozinha, e nesse tempo ela acarretou depressão e síndrome do pânico. Se vocês sabem o que é síndrome do pânico, a síndrome do pânico é simplesmente você não conseguir dormir, você não conseguir ficar em locais fechados, e isso acarretou com a depressão. Então era dias e noites chorando. Uma pessoa que era saudável ficou debilitada porque não comia, porque não conseguia comer, e sem a presença dos filhos foi muito pesado isso. E os filhos aqui e a mãe lá. Só um minuto. E a mãe lá e os filhos aqui. E depois de um tempo os filhos se juntaram e conseguiram o dinheiro para essa mãe vir para São Paulo, e eles vieram. E ela chegou aqui e os filhos não reconheceram ela porque ela tinha perdido mais de 30 quilos com a síndrome do pânico, a depressão. Tomava diazepam, vários por dia para poder dormir, comia só bolacha e Nescau, porque era o único alimento que ela conseguia comer, ela não tinha vontade de nada.
E quando os filhos viram aquilo, ficaram tão tristes por todo o contexto, e o coração daquele menino se fechou tanto que ele se envolveu no mundo de uma tal forma, se preenchia de tantas coisas. E quando a gente lê aqui o contexto de Romanos, a gente sabe que um pouquinho no contexto ele fala que as pessoas que estão no mundo, elas são vazias. Esse menino estava vazio, porque ele se preenchia das coisas do mundo, e as coisas do mundo nunca vão preencher aquilo que só quem preenche é Deus nas nossas vidas. Eu quero falar hoje para vocês que esse menino, ele cresceu, a mãe morreu quando ele fez 15 anos de idade, e esse menino sou eu, aquela criança sou eu. E hoje eu estou aqui me expondo para vocês, para mostrar que através das minhas feridas, vidas serão curadas, porque a palavra do Senhor fala, por suas pisaduras fomos sarados. E se Deus vive em mim, através da minha vida, muitas crianças com depressão, muitas famílias com síndrome do pânico, muitas pessoas que têm coagido tirar a própria vida, através da minha vida eu posso salvar elas, porque através do meu testemunho de vida a gente salva e cura as pessoas. Então através das pessoas, Deus usa a gente. Deus colocou na minha vida, Deus tirou minha mãe de mim, mas Ele colocou uma pessoa tão especial, que tinha até o jeito da minha mãe, que é a minha sogra. Então eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá conhecer a minha sogra, aí ela falou assim, você quer um bolo? Aí eu falei, eu gosto de bolo. Eu tava tão nervoso quando eu conheci ela, que eu comi o bolo todinho, sozinho. Porque ela falou assim, pode comer. Eu falei, essa aí... Ela sabe como é que eu sou, gosto de comer. Então doce, bolo é comigo mesmo. E ela fez, e ela falou assim mesmo depois para mim, você sabe que Deus falou para mim? Ele falou assim mesmo, que a partir do momento que você entrou na minha casa, ele falou para mim que você seria como um filho. E até hoje, meu sogro e minha sogra têm eu como um filho. Então, Deus nunca vai deixar desamparado ninguém. Deus nunca vai deixar desamparado ninguém, porque Ele te ama, Ele é seu Pai. Você é filho amado de Deus. Efésios vai falar uma coisa muito legal, que diz assim, em amor nos predestinou, presta atenção, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Cara, quando eu olho para a Bíblia e vejo tantas palavras de amor que Deus coloca para mim ler, e fala assim, meu filho, aconteceu, porque Ele falou, nesse mundo você vai ter aflições, você não está liberado, não é só porque você é crente, que você não vai ter dias ruins, pensamentos ruins, momentos ruins, mas quando a gente lê isso aqui que está escrito aqui, que Ele nos predestinou, que tudo tem um propósito, que tudo que aconteceu na minha vida tinha um propósito para mim estar hoje aqui falando, é porque Ele nos ama de uma tal forma que é inexplicável. E sabe, eu falava assim, Deus, como é que eu posso te amar se eu não tive um pai presente? Se eu não tive uma figura paterna na minha vida, como é que eu posso amar você? Porque Deus, nossos pais, mas falando melhor, é a representação de Deus nas nossas vidas. Então a importância de um pai na vida de uma criança. Mas Deus quebrou isso em mim e eu fui sarado e transformado, porque Ele falou que eu sou filho amado. Então quando Ele colocou isso no meu coração, tudo aquilo que eu não escutava, que eu ouvia, na verdade, que eu ouvia que eu não tinha um pai. Na escola, meus professores falavam que meu pai era o X. Eu sempre sofri com isso, meu pai nunca foi me buscar na escola. Dia dos pais era minha mãe, dia das mães era a mãe, dia das crianças era a mãe, dia do índio era a mãe, dia de qualquer coisa sempre foi a mãe. Mas esse menino sempre ficou com esse questionamento, e meu pai? Ele conhece o pai, eu conheci meu pai, mas só que eu não tive uma relação afetiva com ele. E de uns tempos para cá, eu recebi uma ligação
Minha esposa sempre falou assim mesmo, vai atrás do seu pai, vai atrás do seu pai. Eu falei, eu não sei onde está meu pai, eu não sei onde está meu pai. Ela falou, vai atrás do seu pai. E um belo dia eu recebi uma ligação pelo WhatsApp. Aí era um tio meu, que era irmão do meu pai. E eu olhei assim, falei, esse tio aqui, 300 anos que eu não falo com ele. E eu falei, então deve ser alguma coisa, né? O meu pai deve ter morrido. Para alguém entrar em contato assim comigo. Aí era uma chamada de vídeo. Adivinha quem era? Meu pai. Meu pai, eu me surpreendi, estava velhinho. A última vez que eu vi meu pai foi em 2010, amor, foi? 2009, não lembro, foi por aí. E eu vi ele, já estava velhinho, não tão velho porque ele é descendente de índio, então cabelo meio grisalho, e falou assim mesmo, e aí, mano velho, tudo bom? Eu falei, tudo bom, aconteceu alguma coisa? Aí eu fiquei tão extasiado em choque assim que eu não entendi. Eu fiquei, nossa, meu pai, da onde ele surgiu, o que aconteceu? Aí ele falou, e aí, mano velho, como é que você tá? Eu falei, tô, sabia nem o que falar. Eu fiquei assim, pensando assim, meu Deus, meu pai. Aí eu falei, você tá bem? Tô bem. Ele falou assim mesmo, não tem pai não? Aí eu me constrangi. Como é que eu posso servir a um Deus que é amor, que fala para mim amar o próximo, e eu não ir atrás do meu pai? E eu não estabelecer meu relacionamento com o pai? E é isso que Deus está falando hoje. Como é que eu posso estar na casa do Pai e não ter um relacionamento com Ele, não está estabelecido nele? Muitas pessoas estão inseridas aqui, mas é como se só viessem, fosse mecânico, monótono. Eu vou na igreja para me poder sentir. Realmente, Ele é amor, Ele faz você sentir. Mas o propósito da igreja, do culto, na verdade, é adorar Ele, exaltar, falar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bonito, e Ele é tão misericordioso e amoroso, que Ele faz presente na vida de pessoas, Ele faz as pessoas sentirem o amor dEle, arrepios, sensações, as pessoas vêm, outros irmãos vêm, ministram, falam coisas que Ele mandou, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus relacional, e eu vendo lá com meu pai, videochamada, eu falei, nossa, você não sabe nem mexer no celular, parabéns, hein, já está aprendendo, né? Aí ele falou, é o seguinte, eu não quero nada de você, eu só queria saber se você estava bem. Aí eu estranhei mais ainda, meu pai não teve amor de pai também, mas não foi por causa disso que eu me abati, eu não fiz me abater por causa disso. Eu não posso ser o modelo daquilo que a outra pessoa foi, que foi uma coisa negativa. Eu tenho que pegar isso e transformá-lo numa coisa boa. Só por causa que meus avós, o meu tio, a pessoa que cuidou de mim não foi uma pessoa boa na minha vida, não é por causa disso que eu tenho que ser uma pessoa ruim. Eu tenho que pegar isso como exemplo para poder transformar isso numa coisa boa, para eu ser alguém melhor para pessoas. Porque Jesus mostra isso, Ele vai lá no meio de prostituta, Ele foi lá no meio de um monte de gente para mostrar que todos têm o direito de ser amados, todos têm o direito de poder estar presente. A partir do momento que você conhece a palavra e as escamas dos seus olhos caem, você entende o amor que Ele tem e o cuidado que Ele tem para você. Você já parou para pensar no mundo? Como o mundo é? O mundo foi todo planejado para um ser humano viver. Tem todas as qualidades para um ser humano viver. Tem um ar, quem destrói é o homem, tá? Deus não tem nada a ver com isso. O homem não cuida do mundo, é problema do homem. Mas Deus fez uma terra, fez um céu, fez uma água. Se o homem não cuida também, é problema dele. Porque nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos também. Então ele criou todo um ambiente para a gente poder estar inserido e viver. Aí você vê, aí pessoas falam, Deus não me ama. Será que realmente Deus não me ama? Ele criou um mundo, um planeta, com todas as qualidades, com todas as formas, com todo o contexto para mostrar para você
para colocar você naquele meio e falar, olha aqui, ó, eu coloquei você aqui no mundo bem bonito, verde, animaizinhos e tudo mais, e você fala, tem a coragem de estar com saúde, tá bem fisicamente, financeiramente ou não, e falar assim mesmo, Deus não me ama. Será que Deus não te ama? Se Ele fez tudo isso para colocar você aqui nesse momento, nesse lugar, Ele é amor. E a expressão desse amor foi isso. Ele te deu saúde, Ele te deu fôlego. E você hoje está aqui. E eu voltando lá no assunto lá do meu pai, aí ele falou, só quero saber se você está bem. Eu falei, tô bem. Você casou, né? Eu falei, casei. Ninguém nunca casou na minha família. Eu fui o primeiro. Então, eu creio que eu quebrei maldições hereditárias. Ninguém casou. Meu pai não casou com a minha mãe. Meus cinco irmãos não têm registro do meu pai também. Mas eu achei isso tão legal que Deus propôs um contexto de uma situação que a gente está vivendo, que é essa doença que a gente está vivendo, para aproximar pessoas. Então acho que ele deve ter se tocado e falado, vou ver como é que estão meus filhos. E depois eu descobri que ele foi atrás um por um para ver se a gente estava bem. Você entende? Ele não soube trabalhar o contexto de pai, de paternidade na vida dele, porque o pai dele morreu quando ele tinha 7 anos. E ele sempre foi uma pessoa fechada e rancorosa. E ele não soube trabalhar isso. Quando ele teve a gente, ele não soube também, ele soube expressar aquilo que ele tinha aprendido e ponto. Porque era uma pessoa fechada. Então eu nunca abracei, eu não gostava de abraçar ninguém. Nossa, no meu casamento foi terrível. Só minha esposa sabe de tudo que eu passei. Eu falava assim mesmo, não acredito que esse povo vai me abraçar. Eu não quero abraço. E as pessoas vinham me abraçavam, eu falava, eu não abraço qualquer um, só abraço pessoas que eu gosto, realmente que eu tenho uma intimidade. E eu achava isso muito falso. E foi a primeira coisa que Deus quebrou em mim. Eu não chorava na frente de ninguém, orgulho. Eu não abraçava ninguém, orgulho. Então eu era uma pessoa tão carregada de orgulho, rancorosa e carregada de orgulho, porque todo o aniversário da minha mãe, quando eu casei com a minha esposa, todo dia do aniversário da minha mãe, eu me trancava no banheiro e chorava a noite toda. Chorava, sabe de chorar de soluçar? Porque eu não aceitava aquele contexto da morte dela nunca na minha vida. E ela sempre ministrava meu coração. Eu falava, me deixa só. Eu não quero saber. Não quero saber desse teu Deus aí que nunca cuidou de mim. E Deus foi trabalhando no meu coração de uma tal forma, fez eu comprar eu entrar num local que trabalha com pessoas de uma forma errada, e eu lá naquele contexto, Deus me aguçou tanto a curiosidade que Ele me fez comprar uma Bíblia, que inclusive é essa aqui, ó, ela está toda rasgadinha, mas ela é toda arriscada, e Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a ouvir Deus na palavra, na própria Bíblia, e eu comecei a me questionar. Eu falava, nossa, mas Deus falar isso aqui, a ficha caiu. Aí eu fui ver que realmente Ele me amava, que realmente Ele me cuidava, porque Ele me deu saúde, Ele me deu estabilidade financeira, e Ele tinha me dado tudo, e eu questionando, falando que eu não tinha nada, que Ele nunca cuidou de mim. Ele proporcionou uma família, aí eu tive o contexto de família, que eu falava, nossa, eu via o meu sogro abraçando o meu cunhado, eu falava, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Eu achava isso tão da hora, que eu falava assim, nossa, eu nunca tive isso. Então, esses motivos eu não abraçava, mas Deus quebrou, Ele falou assim mesmo para mim, num encontro, Ele disse assim mesmo, o Espírito Santo falou assim, eu fui batizado no Espírito Santo no terceiro dia segundo na noite do encontro, o Espírito Santo falou assim mesmo para mim, olha, eu vou estar na sua vida, viu? Você vai sentir a minha presença, mas você precisa se quebrantar, se quebrar, se lançar na minha presença, que eu vou transformar você. E Ele falou assim mesmo, primeira coisa que você vai fazer, toda pessoa, eu nunca falei isso, toda pessoa que realmente aceitar Cristo no local onde você estiver, se ela vai aceitar Jesus. Se você chorar, é porque você vai lembrar o quanto eu amo você. Porque toda pessoa que é resgatada,
você vai sentir aquele amor daquele dia que você foi resgatado. O meu amor. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa que realmente aceita Jesus, de todo o coração, aqui na igreja, em outros lugares, eu choro. E Deus falou que eu ia chorar na presença de pessoas. Ele ia quebrar isso em mim. E Ele falou assim, você vai abraçar muito também. Eu falei, sério? Vai abraçar. Vai, porque eu vou te moldar. E Ele me colocou aqui no Ilan, onde todo mundo se abraça, todo mundo se beija. E Ele me colocou num ambiente totalmente diferente do meu. E Ele me transformou antes de eu vir para cá. E eu fiquei maravilhado. Eu estava pensando esses dias, nossa Deus, eu conheci uma pessoa que era igualzinho a mim. Deus está trabalhando também na vida dela. Que é igualzinho a mim, não gosta de abraço, não gosta de beijar, porque foi uma pessoa ferida. Mas lá tem um porém na vida dela. Ela já conhece a palavra, mas ela não conhece a palavra verdadeiramente. Ela não foi liberta. Mas eu creio que ela vai ser liberta também. Em nome de Jesus, como eu fui liberto. E quando as pessoas falam assim pra mim, você é louco, você não pode fazer uma coisa dessa, você não pode ter escolhido um ambiente desse para viver, nossa, você vai para a igreja, você está bem diferente quando eu encontro as pessoas do passado, e elas ficam muito assim, assustadas quando me vê, ela fala, eu falei, eu mesmo, eu sou filho, tô aqui, e aí? E você, como é que você está? Tô bem, mas eu não tenho amor, não tenho paz, não tenho nada. Eu falei, eu conheço uma pessoa que era assim e foi transformada. É eu. Eles falaram, realmente, um dia eu ainda vou estar lá. Mas não vem. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho faz com que a gente crie coisas que nossa mente fecha para Deus de uma tal forma. E esse orgulho bobo faz com que a gente não escute a voz dele. E quando isso é quebrado, a gente escuta a voz dele, Deus mostra coisas pra gente, como eu falei. E Jesus nunca foi orgulhoso. Você pode ver o contexto que ele chegou aqui como uma criança, ele teve cuidados. E eu já falei aqui, ele sabia que ele era rei, que ele era todo poderoso, que ele era dono de tudo, mas ele se fez criança lá, dependeu dos outros. Então, amém? Então, assim, a gente pode ver com Cristo que Ele quis passar para a gente que quando a gente aceita Ele verdadeiramente, a gente não pode ser orgulhoso. E é muito interessante isso, que Jesus, Ele veio humilde, Ele tinha humildade. Ele coloca isso no nosso coração, humildade. Porque quando Ele quis ensinar, Ele foi humilde. Quando Ele quis passar alguma coisa, Ele foi humilde. Ele nunca se vangloriou, mesmo sabendo que tudo era dele. E a gente não pode ter isso na nossa vida. Quando nós estamos inseridos no meio com Cristo, a gente não pode ser orgulhoso. Porque a partir de se a gente for orgulhoso, as pessoas nunca vão aceitar Cristo. Porque eu vou falar assim mesmo, eu vou falar agora, vocês vão ficar calados. Só eu vou dizer aqui, Jesus faz isso, você está em pecado, você está assim, assim, assim. Jesus nunca foi assim. Jesus falou, vem aqui, você quer? Segue-me, vem todo mundo, vem aqui, vem. Você está assim? Vem, mas você não vai ficar assim. Você pode vir, mas você não vai ficar assim. Eu vou mudar você. E eu acho muito da hora isso que ele faz, porque ele mostra pra gente a forma correta. Jesus passou a forma certa de como a gente deve fazer as coisas. E nunca vamos ganhar ninguém para Cristo através do orgulho, dessa forma. A gente nunca vai ganhar ninguém vai querer servir a um Deus que transmite orgulho, que quando um fala, o outro está errado, nunca pode falar, nunca pode fazer nada, só a outra pessoa está certa, você sempre vai estar errado. Você nunca vai ganhar ninguém para Cristo dessa forma, nunca. Eu aprendi isso porque Deus me quebrou, Ele tirou isso de mim, então eu tenho certeza do que eu estou falando. E Jesus sabe que Ele é filho, que Deus falou para Ele, quando Ele recebeu o batismo, Deus falou que Ele era filho amado. E Deus fala para a gente que nós somos filho amado.
E Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele fala assim mesmo: tudo o que eu fiz, se você se sujeitar a mim, você também vai fazer mais, sempre mais. Jesus ainda fala assim: você vai fazer mais. Olha que legal que Jesus fala isso. Então, jovem, presta atenção, olha aqui para mim. Deus fala uma coisa muito legal quando Ele diz isso, porque Ele fala que Ele sempre vai poder contar com a gente, que a gente depende dEle de uma tal forma que o mundo não consegue compreender essa forma que nós somos dependentes deles. Uma vez eu fazendo um trabalho da faculdade, quem não sabe, eu faço psicologia, vou para o 5º semestre, estou no 4º, e a gente tem na psicologia a gente tem um trabalho de desenhos com criança, e eu fui ver 7 crianças de várias faixas etárias, né? E quando eu estava lá com as crianças entrevistando elas, e eu não sou muito bom com criancinha pequenininha, né? Eu falei, meu Deus, criança pequenininha dá trabalho. Eu tive que entrevistar elas, fazer perguntas para elas, falar várias coisas com as criancinhas, né? E ela falava assim mesmo: tio, isso é chato, eu não quero fazer isso não. Eu falei, não, calma que eu vou te dar um brinquedo depois. E ela se interessava por aquilo que eu falava. E eu falava assim mesmo: faz um desenho para mim, um desenho bem bonito. Aí eu falava para ele fazer um desenho. Os jovens que fizeram aqui o trabalho aqui na escola fizeram os desenhos, não fizeram? Vocês fizeram vários desenhos, né? Aqui na formação de vocês, né? E eu fiz isso com as crianças. Imagina só, já tem trabalho para te fazer com gente grande, imagina com criancinha, né? Aí eu falei, faz um desenho pro tio. Aí ela pegou assim, elas pegavam a caneta assim e fazia assim, ó, com a língua assim, que a criança tem esse jeito de fazer assim com a língua. Tá aqui, ó, meu desenho aqui, que da hora. Aí eu falei, o que você desenhou? Ó, desenho aqui, ó, você falando pra mim desenhar. Você é uma criança que falou isso pra mim. Ó, desenhei aqui minha mãe e meu pai. Aí eu falei, tá, agora faz um desenho que eu quero. Aí ele pegou lá e rabiscou. Aí tá aqui meu desenho. Tio, tá aqui. Eu falei, nossa, é bonito esse desenho. Aí eu perguntava pro pai, o que você acha do desenho do seu filho? O que você acha que os pais falavam quando eles viam aqueles rabiscos tudinho dos filhos dele? Eles falavam assim mesmo: nossa, que porcaria esse daqui, menino. Nossa, faz direito, sabe fazer nada. Você acha que eles falavam isso dos filhos? Eles falavam: meu filho fez um desenho. Parabéns, filho. Nossa, que desenho lindo, hein? Só faltava colocar numa moldura assim, lá na sala de estar para falar: meu filho fez um desenho, gente, ó. Colocava lá no quadro e tudo mais. Eles faziam dessa forma. E essa forma que Deus faz com a gente. É desse jeito, Ele fala assim mesmo. Ele usa a gente com as ferramentas que a gente tem. Ele usa a gente com os talentos que a gente tem. Quando a gente lê a passagem lá, que eu acho que está o tema aqui da igreja, que eu achei muito da hora, aqui lá que está em Êxodo, que fala lá da construção lá das vestes e tudo mais, quando fala de Bezalel, Deus é um Deus artístico. Olha isso que ele fala, olha que interessante. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, nosso Deus é artista, nosso Deus é um Deus artístico. E eu creio que a nossa geração vai se manifestar, e já está se manifestando muito dessa forma, com nossos talentos, dessa forma artística, através do quê? Através da música, através do teatro na igreja, do louvor, né? A porta que você serve às pessoas é uma forma artística também, é uma forma de expressão do amor. Então Deus vai usar aquilo que você tem de melhor. Igual eu falei do desenho lá, né, que o pai falou, ele vai falar assim mesmo para você: isso, filho, continua, faz dessa forma. Amém, filho, é isso mesmo, hein? Nossa, tá louvando, hein?
tá dando umas falhadinhas, mas tá louvando. É isso mesmo, filho. Deus vai aplaudir você e falar, uhul, filho, isso mesmo, continua, filho. Você tá lá na porta lá de domingo lá, passando álcool em gel ali e falando assim, Deus falando, uhul, filho, isso mesmo, continua. Aí você tá ali dançando aqui, as meninas estão dançando aqui, será que Deus vai falar, não, nossa, que dança ruim, não sabe dançar direito? Não, ele vai falar assim, uhul, filha, continua, porque ele trabalha de todas as formas, ele trabalha nas formas artísticas também, e é isso que eu quero passar hoje para vocês, que Deus vai usar com aquilo que você tem nas suas mãos. Não perca tempo querendo ser o melhor cantor, se Deus quer te usar na dança. Não perca tempo fazendo coisas que não foi Ele que colocou no seu coração. Faça aquilo que Ele colocou primeiro nas suas mãos, para depois Ele trabalhar e desenvolver isso na sua vida. Amém? E é isso que eu queria passar para vocês, que vocês se expressem da forma, com aquilo que Deus colocou em vocês. Eu quero trazer na mente de vocês tudo aquilo que vocês fazem, que vocês falam assim mesmo, isso daqui não é para nada. Aí essas coisas que Deus quer desenvolver em vocês. Se você tem aptidão de querer aprender outras línguas, faça um curso de línguas. Aprenda outras línguas, porque dessa forma às vezes Deus quer que você ganhe uma vida para Ele e outro idioma. Através do canto, se você cantar bem, Deus quer trabalhar isso em você. Deus quer ministrar vidas através da sua voz. Quer que você que você ganhe vidas através de pessoas. E eu vivia no contexto de paz mundana, que eu estava bem, comia bem, tinha muitos amigos, entre aspas, mas só que eu era vazio por dentro, porque só quem preenche é Deus, é o Espírito. Então eu era muito vazio de tudo. Então sempre preenchia com várias coisas o meu coração, é um buraco impreenchível. E eu eu tenho vários amigos de várias denominações, que às vezes uns nem servem a Cristo, mas tem mais sabedoria que muitas pessoas que estão na igreja, que entendem mais da Bíblia que de pessoas que estão na igreja, por incrível que pareça. Eu conheço um amigo meu católico, sabe? E ele falou uma vez para mim assim, ele chamava de Van. Ô Van, você sabia sabe como é que Deus é? Eu falei, Ele falou assim mesmo, Deus é como te levasse para um estádio de futebol e Ele compra 2 ingressos, um para você e um para ele. Sabe o que ele quis dizer isso para mim? Ele quis dizer assim mesmo, que a salvação está com Ele, e você precisa confiar nele. E você sabe para onde você vai quando você está com Jesus? Quando Ele te convida para o estádio de futebol, você vai estar, sabe aonde? No camarote, no melhor lugar. E sabe qual é esse lugar? O melhor lugar que está Jesus é no céu. Esse é o camarote que a gente vai estar. Eu creio que a gente vai estar nesse lugar. Ele falou isso para mim, eu fiquei, uau, que da hora. Eu vou pegar para mim também. Aí eu comecei a usar esses termos para falar com as pessoas. Eu falava assim mesmo, você sabe que Deus vai levar você para o céu. E a pessoa não entendia. Eu falava assim para ela, eu falava isso que eu acabei de falar. Eu falava assim, Deus compra 2 ingressos na frente, no camarote, para você estar lá no meio, inserido lá no céu. Aí eu falava para as pessoas ficavam impactadas. Eu ganhei 3 vidas assim. Nunca falei isso, mas eu nunca conheci as pessoas. Eu parei na rua e falei isso para elas, e elas se sentiram muito bem quando ouviram isso, porque elas precisavam daquilo naquele momento. Então Deus trabalha com aquilo que você tem. Se você falar bem, Deus quer te usar nisso aí também. Se você não fala, não é muito de falar, Deus quer te usar nisso aí também. Sabe por quê? Porque quem não fala, escuta. Muitas vezes escuta. Então você é um ótimo terapeuta. Sabia disso? Você é muito capacitado para escutar as pessoas. Eu já sou os dois. Eu gosto muito de escutar e muito de ouvir. Às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco, dependendo do que Deus fala. Se Deus falar assim mesmo, não fala nada, só escuta, eu vou escutar. Agora, se Deus falar assim mesmo, dá uma opiniãozinha, eu vou lá e dou uma opinião, mas se Ele não falar, não. Às vezes, sabe qual é o problema das pessoas? Da maioria das vezes, elas querem falar mais
e não escutar as pessoas. E por isso que a gente vive nesse contexto aqui de não ganhar pessoas para Cristo, porque a gente fala pouco e não escuta pouco e não quer nem saber da pessoa. Às vezes as pessoas só querem desabafar. Isso é tão da hora, você escutar uma pessoa e ela só vai desabafar com você. Eu gosto muito disso. As pessoas chegam assim para mim, começam a falar da vida, às vezes eu nem conheço. Eu estou lá no ponto de ônibus lá, chega uma senhora e começa a falar da vida dela todinha. Ela fala de tudo. Eu falei, nunca vi. Eu falei, já pensou se fosse um assaltante, um sequestrador? E ela pegava ela lá e fazia, acabava, roubava tudo dela. Mas, entendeu? Deus usa a gente de várias formas. Eu acho isso muito da hora. E Deus me colocou em vários contextos assim, de lugares que nós não podemos ir, que quando nós não temos Cristo a gente vai. E eu aprendi muito. Eu me capacitei nesses lugares, eu aprendi a linguagem desses lugares, eu falava da forma desses lugares. Então, quando eu encontro uma determinada pessoa desses lugares, eu sei a forma que eu vou trabalhar, porque Deus me moldou nessa forma, entendeu? Ele me colocou e eu aprendi todo o beabá daqueles lugares. E Deus me colocou nesse contexto e a minha esposa ficava louca, meu. Ela odiava quando ia para esses lugares, outras denominações, né? Que não são de Cristo, não servem a Cristo. E eu fui para esses lugares. Meu, o que você imaginar? Eu fui, só não fui para centro e de matar galinha e nem igreja de satanismo, mas o resto eu fui tudo. Fechou não sei o que, vai não sei o que, KDC o que, eu fui em todos esses lugares. Então Deus me habilitou nesses lugares, eu entendi que eu aprendi nesses lugares. Então eu sei falar com uma pessoa desse lugar, porque eu entendo a mente dela, porque eu já fui desse lugar, já tive inserido lá. Eu já fui, o inimigo já me ministrou nesses lugares. Então quando eu vim para Cristo, eu sei a forma que eles fazem. Então, o lugar que você está inserido, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, Deus está trabalhando isso na sua vida. Deus está ministrando você é a representação de Deus na vida dessas pessoas que não servem a Deus. Você é a pessoa mais próxima de Deus que elas têm. E se eu fizer uma pergunta, como é que você está no seu ambiente de trabalho, de faculdade, de escola, de família que não está com Cristo? Qual a representação de Cristo que elas têm? Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto de Cristo vocês têm para mostrar para essas pessoas que não estão com Cristo, que têm sede dele? Porque a palavra dele fala que a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Somos nós. Que é a gente. Então, somos nós. É a gente que tem que fazer a diferença. É a gente que tem que estar nesses lugares que Deus colocou para fazer a diferença na vida das pessoas. Não existe outra forma de você trabalhar na vida das pessoas se você não trazer o reino verdadeiramente para elas. De você mostrar a verdadeira palavra de Deus. Se você é um crente, digamos assim, meia boca, você vai passar um Deus meia boca para as pessoas. Ou você acha que elas vão seguir esse Deus que você serve meia boca? Ela fala, se você é meio assim, eu não quero saber disso aí não. Então entenda a responsabilidade que você tem para as pessoas que não têm Cristo na vida delas. Entenda que Ele te transformou para você transformar. Ele gerou vida em você, para você gerar vida na vida de pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? Eu queria deixar aqui, para encerrar, uma coisa muito legal aqui. Cadê Jesus? Vou achar. Vou achar aqui. Amém. Tá, não precisa vocês pegarem nada não. Eu só queria dizer que
que Ele te ama, que Ele gosta de você e que Ele quer você no reino dEle. Ele te ama de uma tal forma tão grande que Ele deu Cristo para morrer por mim, por você, pelo pecado que você está. Se você está em pecado, Ele morreu por esse pecado, então não se prenda a isso. Ele morreu para dizer que Ele te ama. Não existe expressão maior de amor que esse. O amor de Cristo. Deus se fez carne e deu seu Filho. É o próprio Deus encarnado. Quando nós lemos a passagem das pessoas falando assim para Jesus, e eu li muito isso, porque eu queria entender. E ele falou assim mesmo, e aí Jesus, cadê seu reino? Não estou vendo nada aqui. Como é que está? Onde é que está a sua igreja? Onde é que está o seu monumento? Cadê? E eu achava tão interessante, eu acho tão legal Jesus dar uma resposta santa, mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele dá umas cortadas assim, tão legal assim. Eu falo, eu tenho que aprender mais com Jesus, porque ele dá umas respostas assim, muito da hora. Ele falava assim mesmo, meu reino não é como vocês pensam não, o meu reino, ele é um reino dos céus, ele é o meu reino de essência, porque ele fala assim mesmo, meu reino está entre vós, mas ele, muitas traduções falam assim, o meu reino está dentro de vocês. Então, esse reino é a manifestação da essência do amor. Esse é o reino de Cristo, porque quando ele fala assim que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Eu li lá acho que, não lembro agora a passagem, mas eu li, e ele fala isso, que a manifestação é o amor, é a essência. Então você tem que ter essa essência de Cristo, porque ele fala assim mesmo, na palavra, ama teu Deus e o próximo como a ti mesmo. E ele veio e mostrou na prática aquilo que foi escrito antes na passagem. Ele vem e mostra, agora eu vou mostrar como é que faz. E ele mostra a forma correta. Então nós devemos ter o amor, nós devemos praticar o amor, o verdadeiro amor de Cristo. Porque se nós não tivermos amor, nós nunca vamos ser inseridos no meio, nunca vamos ganhar ninguém para Cristo, seremos pessoas rancorosas, fechadas. Então nós temos que ter o amor dele na nossa vida. Se nós não tiver amor, nada vale, não vale nada se você não tiver o amor dele na sua vida. Se você não amar ele sobre todas as coisas, não vale nada. E eu, para encerrar, gostaria que vocês ficassem em pé, fechassem seus olhos e coloque todo aquele pensamento que você já teve ou tem sobre Deus, todo aquele pensamento ruim que você tem sobre Ele, que você venha trazer à tona e pedir perdão para Ele, pedir misericórdia pelo que você pensou e falou dele. Tudo aquilo que você falou, que você disse, Deus não me ama, Deus não está comigo nesse lugar, Deus não está comigo nesse negócio, cadê Deus? Ou palavras pesadas que você falou para Ele também. Eu quero que você venha hoje e peça perdão para Ele. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e fala o quanto você o ama, o quanto você deseja Ele, o quanto você almeja estar com Ele. Feche seus olhos. Pai, aleluia. Senhor, amado Jesus, aqui estão, Pai, seus filhos. Senhor, espírito de orfandade não mais, porque nós falamos sobre o seu amor, e o seu amor foi inserido em corações. Espírito de dúvida, espírito de ansiedade, caia por terra. Espírito de confusão, espírito de depressão,
Não mais, porque nós não somos a geração da depressão, nós somos a geração eleita que vamos mudar, que vamos transformar vidas. Em nome de Jesus, espírito de morte, em nome de Jesus, bata em retirada, porque quando nós temos o coração e temos o Espírito Santo, esse Espírito não está na nossa vida, ele não procede de Deus, e não está em Deus. Só quem tem lugar agora é o Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Só quem tem lugar nesses corações, nessas mentes, transforma, Deus, mentes e corações. Senhor, coloca um espírito de adoção no lugar de espírito de orfandade. Senhor, como o Senhor fez comigo, como o Senhor me transformou, quando você tirou, Pai, esse espírito de orfandade e colocou um de adoção, coloca, Senhor, no coração, injeta, Senhor, no coração, na mente de pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda atormentação, Pai, crise de inferioridade, venha cair por terra, porque a palavra do Senhor fala que você é filho amado de Deus. Você é filho amado. Pai, o Senhor me fez, o Senhor me gerou, o Senhor me criou, o Senhor me cuidou, para que eu manifestasse o seu amor em vidas. E vidas aqui farão a mesma coisa. Serão saradas, transformadas e gerarão vida e darão a sua palavra para elas. Amém.